genoma humano foi um projeto desenvolvido entre os anos de 1990 e 2003 com o objetivo de mapear o genoma humano. Quando a gente fala em mapear o genoma humano, bom, algumas ideias, né? Número 1, mapear quer dizer sequenciar. Quando a gente fala em sequenciar, quer dizer determinar a sequência de bases nitrogenadas, a sequência de nucleotídeos em relação ao DNA. Ou seja, é você pegar o DNA e dizer, o DNA tem a sequência adenina, citosina, timina, guanina e etc e tal. Quando a gente fala em genoma, o termo genoma designa o conjunto total de DNA de alguém. Pode ser um indivíduo, pode ser a espécie como um todo, né? Nesse caso lá, a espécie humana. E esse conjunto total de DNA, pegando, claro, genes e o DNA hipervariável, o DNA não codificante, o DNA lixo. Agora sim, né? Quando a gente for fazer o mapeamento do DNA, a gente mapeou os genes, né? Afinal de contas, para começar, o DNA hipervariável não codifica proteínas, né? Inclusive, o nome DNA lixo aparentemente não tem função. Hoje em dia a gente sabe que ele é importante na regulação gênica por causa daquele lance do splicing alternativo, mas, moçada, de qualquer maneira, ele é hipervariável, né? Ele varia pra caramba de uma pessoa para outra, né? De modo que o foco principal foi exatamente em sequenciar os genes. Quais são os objetivos do projeto Genoma Humano em relação a sequenciamento de genes? Ora, número 1, objetivo, moçada, a identificação de genes para doenças. A ideia, moçada, no futuro, você nasceu e aí eu vou fazer lá o mapeamento do seu DNA e vou identificar todos os genes que você tem que podem determinar uma certa doença de ocorrer. Sendo que nesse caso, identificar lá os genes para doenças, né, o objetivo exatamente para poder promover um diagnóstico precoce e um tratamento precoce, né? Quanto mais cedo eu souber que o indivíduo tem a doença, mais cedo eu consigo tratar e, claro, lidar melhor com os efeitos. Alguém vai lá e diz, ô Landim, eu posso me prevenir contra essas doenças? Opa, uma observação, não existe prevenção contra doenças genéticas. Eu não tenho como fazer prevenção contra doenças genéticas. Ora, como é, moçada, que você pode, de repente, evitar que uma criança nasça com a doença genética? Infelizmente, gente, eu não tenho como fazer isso, né? Então, nesse caso, eu posso diagnosticar precocemente, tratar precocemente, mas me prevenir eu não tenho como me prevenir. Entretanto, né, gente, hoje em dia, a gente tem algumas possibilidades que talvez possam ser utilizadas para se prevenir contra doenças genéticas. É o caso, por exemplo, de aconselhamento genético. Por exemplo, né, moçada? Você tem casos de doença genética na sua família e você está com medo lá do seu filho nascer com uma determinada doença. Você vai lá, você e sua mulher, você e seu marido, num médico geneticista. Ele vai fazer uma série de entrevistas com você, montar uma árvore genealógica da família e calcular o risco de a criança nascer com a doença genética. Às vezes, se esse risco é muito elevado, o que o médico pode dizer é, não tenha filhos. Se você tiver o filho, a chance é muito alta de nascer com a doença tal. Sei lá, compre um cachorro, peixinho dourado. O peixinho dourado é massa, né? Não, tô brincando, né? Mas tipo assim, se o risco for muito alto, gente, adota lá uma criança e tal, veja alternativas, porque às vezes a possibilidade de ter uma criança doente é tão grande que não vale a pena o risco. Nesse caso, moçada, eu volto a dizer, o máximo que a gente pode fazer é aconselhar. O risco é alto, não tenha filhos genéticos não. Nesse caso lá, se você tiver o risco, ele é muito elevado. Outra possibilidade é o que a gente chama de seleção de embriões. Quando a gente fala, moçada, nesse caso, de seleção de embriões, aí nessa situação, para casos de bebê de proveta, Era uma vez lá, um casal está com dificuldade de engravidar, então você vai partir lá para a fertilização in vitro, FIV
fertilização in vitro, também chamado de bebê de proveta. Nesse caso, moçada, quando a gente fala em in vitro, proveta, é um tubo de ensaio. Então, como é que é a brincadeira? Você vai coletar lá espermatozoides do homem, você vai coletar lá óvulos da mulher, vai colocar no tubo de ensaio, a fecundação acontece no tubo de ensaio, e aí nessa brincadeira você vai acabar produzindo o zigoto, né? Dá o nome in vitro no tubo de ensaio, um vidro, lá o bebê de proveta, proveta, tubo de ensaio. Esse zigoto, gente, então, ele vai formar um embrião, e aí você vai colocar esse embrião na barriga da mulher, ou você vai, de repente, colocar lá numa barriga de aluguel, né? O lance lá de você obter os óvulos para poder fazer o bebê de proveta, você vai aplicar uma série de hormônios na mulher para induzir um fenômeno chamado de poliovulação. Normalmente, né, gente, a mulher libera um ovócito, um óvulo por mês. Através desse tratamento hormonal, ela libera vários óvulos de uma vez, sei lá, 5, 10 óvulos de uma vez. E através de uma espécie lá de, entre aspas, né, mangueira, né, você vai lá, coloca vagina, útero, vai lá na tubo uterina e aspira, moçada, esses vários óvulos, coloca no tubo de ensaio. Como é que obtém os espermatozoides? Eu tenho vergonha de falar sobre isso, mas todo mundo tem uma ideia mais ou menos como é que o cara conseguiria obter os espermatozoides, né? Mas não vou falar disso não, que eu tenho vergonha. Pega os espermatozoides, bota no tubo de ensaio, e como tem vários óvulos, e claro, né? Quando você obtém espermatozoide do cara, né? Você imagina como? São milhões de espermatozoides, você vai acabar produzindo zigotos, você vai acabar produzindo embriões. Existe a possibilidade, gente, atualmente, de você pegar esse embrião, né, e fazer uma análise genética no embrião antes de colocar na barriga da mãe. Então, por exemplo, né, o casal está com dificuldade em engravidar, ou então ele tem um caso de doença genética na família, mas quer porque quer ter um filho genético, né, quer porque quer ter um filho geneticamente dele. Então, faz isso aqui e obtém, sei lá, 20 embriões. Gente, você vai pegar um embrião é uma bolinha de células nesse caso. Gente, quando eu pegar um embrião numa fase, por exemplo, como a fase de blastocisto, falaremos sobre embriologia no futuro com mais calma. O blastocisto, gente, ele tem algo em torno de 100 células. Isso quer dizer que eu posso, de boas, pegar uma célulazinha do blastocisto e isolar, pegar o DNA dessa célula e fazer exames daquele jeito. E com isso eu vou saber se o embrião tem algum problema, se ele tem alguma doença, por exemplo, lá. O máximo que eu posso fazer é o seguinte, eu tenho 20 embriões, desses 20 embriões, 10 embriões são saudáveis, 10 embriões, eles têm um determinado problema genético. Ou seja, já não vou colocar esses embriões com problema genético na barriga da mãe, vou colocar somente os embriões saudáveis aí nesse caso. Alguém deve estar pensando em casa, caralho, que bacana, né? Alguém deve estar pensando, caralho, que absurdo. Será que porque esses embriões, eles têm algum problema de saúde, eles têm menos direito de viver do que os embriões que são saudáveis? Será que esse embrião saudável aqui não vai ser, por exemplo, sei lá, né, um membro improdutivo da sociedade, né, um vagabundo, sei lá, um filho da mãe? E será que, por exemplo, esse cara mesmo com problema de saúde não vai ser, por exemplo, sei lá, né, um cientista, um cara lá bacana? Não seria mais justo, talvez, deixar o acaso escolher essa situação? É uma coisa que a gente sempre vai lá questionar no final das contas. Toda vez que eu falo disso, eu lembro lá do Stephen Hawking, né? Stephen Hawking lá, aquele físico, né, que tinha aquele problema lá, esclerose lateral amiotrófica, né, tinha um problema de saúde seríssimo, só mexia lá o dedinho dele, né, e é um problema que tem um fundo genético, né, não é um gene que determina aquilo, mas um conjunto de genes que levam aquilo a acontecer. E cara, se no tempo lá, os pais do Stephen Hawking tivessem acesso a isso aqui, eu acho que ele é o primeiro embrião que não iam querer, né, esse embrião aqui ele vai ter um problema muito sério, ele vai sofrer muito a vida dele inteira, não quero, vou colocar só os embriões saudáveis. E nós estaríamos perdendo os maiores físicos do século XX, né, por causa disso. Ou seja, algumas pessoas acham isso legal, outras pessoas acham um absurdo, talvez mais justo deixar o acaso escolher. Bom, não sou o dono da verdade, né, eu nem tenho uma posição muito bem definida sobre esse assunto. Mas fato que desde antes dos anos 90 é que tem isso. Testes, por exemplo, lá para pegar os embriões, só vale para bebê de proveta. Através de reprodução natural, eu não tenho como fazer isso. Mas nos casos de bebê de proveta, eu posso pegar os embriões produzidos na fase de blastocisto, várias células eu tiro uma, para coletar o DNA, fazer o exame, ver quem é saudável, ver quem não é, selecionar o embrião. Outra possibilidade hoje em dia é aquele lance de você fazer a edição de genes.
na aula, moçada, lá de engenharia genética, aquela técnica que a gente chamou de técnica CRISPR-Cas9 aqui na jogada. Ou seja, na verdade, eu estava falando de identificar genes para doenças, diagnosticar, tratar precocemente. Não é exatamente prevenção, né? O mais próximo que eu tenho de prevenção é o aconselhamento genético, a seleção de embriões, mas cá entre nós, eu não estou me prevenindo contra a doença, eu estou impedindo a criança com problema de nascer. E a edição de genes, isso aqui é legal, né? É pegar, ao invés de você pegar esses embriões com problema e não colocar na barriga de ninguém, é pegar células do embrião, através da técnica CRISPR-Cas9, cortar o gene problemático, colar o gene saudável e transformar esses embriões em saudáveis também. Né? Então a gente já está desenvolvendo isso, né, já há um certo tempo, essas possibilidades. Outro objetivo em relação ao projeto Genoma Humano diz respeito lá à identificação de genes, não necessariamente para doenças, mas para propensão a doenças. Porque existem genes que não necessariamente vão causar a doença, mas que aumentam muito o risco de alguém ter essa doença. Nesse caso, moçada, quando a gente fala lá em aumentar o risco, eu estava falando agora há pouco da esclerose lateral amiotrófica do Stephen Hawking, que não tem um gene que determina essa doença, mas tem genes que, combinados com fatores ambientais, levam a doença a aparecer. Nesse caso, se a gente vai lá e consegue identificar genes para propensão a doenças, quais são os fatores ambientais que agem em cima disso? Aí sim, eu consigo fazer uma prevenção precoce. Nós sabemos que existem genes que aumentam o risco de hipertensão, de obesidade, de diabetes, de mal de Alzheimer. E uma vez que você conheça que a pessoa tem lá genes que aumentam o risco disso, sabendo os fatores ambientais relacionados, eu posso prevenir precocemente. Aliás, tem genes até que aumentam o risco do uso de drogas. Né? Por que tem gente, por exemplo, lá que bebe, vira alcoólico, tem gente que bebe e não vira alcoólico? Por que tem gente lá que usa determinada droga, vicia, outra pessoa usa bem menos e acaba viciando? Ou não viciando, né? Bebe mais e acaba não viciando. Varia, moçada, lá da genética da pessoa. Então a gente conhece genes que aumentam o risco da pessoa ficar viciada, né? Quimicamente dependente de cigarro. Né? Então eu tenho um colega meu, por exemplo, lá que fuma uma vez na vida, outra na morte, nunca viciou. Tem um colega meu, de repente, lá que experimentou uma ou duas vezes quando era adolescente, nunca conseguiu largar. Né? Tem gente, por exemplo, lá que cheira cocaína uma vez, né? Vicia. Tem gente que cheira de vez em quando, não vicia. Genética é complicado. Se você vai lá e pega a criança, logo que ela nasce, e faz um exame desses, e eu tenho a ficha médica completa, não, essa criança aqui, ela tem um risco aumentado de obesidade. Já vou tentar controlar a dieta desde novinho. Tem um risco aumentado de hipertensão. Vou mandar ela praticar exercícios físicos, maneirar no sal, maneirar no açúcar. Eita, ela tem uma propensão lá a desenvolver vício em determinado tipo de droga. Já vou educar a criança desde pequeno para ela não mexer com cigarro, com álcool, porque ela tem um risco maior de se viciar. Né? Então a gente sabe que a gente de repente tem como chegar e fazer esse tipo de controle. Tem genes até que aumentam o risco, moçada, da pessoa ser mais ou menos agressiva, etc e tal. Né? Ou seja, dá para você ver tudo isso. E aí eu começo a ter medo. Né? Porque existem riscos em relação a isso tudo. Um dos medos que a gente tem é o medo de discriminação genética. Há alguns anos atrás, um deputado japonês propôs mapear o DNA de todo mundo lá no Japão, procurar pessoas que têm lá genes relacionados a traços agressivos, para a polícia ficar de olho nessas pessoas mais de perto, antes que elas cometam algum problema, né, alguma agressão, e aí vai. De novo, alguém deve estar pensando, caralho, que legal. Alguém deve estar pensando, meu Deus, que absurdo. Mesmo porque a pessoa não tenha os genes para agressividade, pode dar a louca nela e agredir alguém. E mesmo que o cara tenha os genes que aumentam o risco dele ser agressivo, o cara pode ser super controlado e não acontecer nada. Né? Então, claro, a gente tem um medo desse tipo de discriminação. Né? Por exemplo, imagina você futuramente, vai lá se filiar a um plano de saúde. Aí o cara pega lá o seu mapeamento de DNA e vê todas as doenças que você tem. Não, esse cara vai ter lá a doença fulano, cicrano e beltrano, ele vai ter o risco de ter a doença tal, tal e tal, eu vou cobrar 2 vezes mais para ele no plano de saúde. Alguém vai lá e diz, ô Landim, claro que ninguém vai ter acesso a isso. Vai ser uma coisa sigilosa, né? Quem garante? Né? Mesmo porque o custo disso tudo está baixando muito, né? Entre 1990 e 2003, ou seja, moçada, 13 anos para mapear o genoma pela primeira vez, cara, ao custo de milhões e milhões de dólares. Né? Hoje em dia,
Para você mapear o DNA de uma pessoa, nos Estados Unidos, tem empresas que fazem isso em 48 horas, 2 dias, a um custo de mais ou menos $800. Ainda é caro? Ainda é caro. Mas, por exemplo, lá, em tipo 15 anos, foi de milhões e milhões de dólares para $800, de 13 anos para 48 horas. Né? Daqui a, sei lá, 20 anos vai ser quanto? R$5 para fazer o mapeamento de DNA de alguém, né? E aí, de repente, lá você está tomando um cafezinho, né? Na hora de, sei lá, assinar a ficha lá de inscrição no plano de saúde, o cara consegue um pouquinho da baba sua no café, ou um fio de cabelo seu que caiu, vai lá, de repente, pega o seu DNA, faz exame de DNA e vai ter acesso a isso? Pô, vai ser complicado lidar com isso, né? Outro medo que a gente tem é o risco de eugenia. O termo eugenia diz respeito à eliminação de defeitos genéticos em uma população. Alguém deve estar pensando, caramba, que legal, né? Eliminar defeitos genéticos em uma população. Gente, eu penso de outro jeito. Caramba, que merda duplamente. Número 1, quem aqui é o dono da verdade para dizer o que é um defeito genético e o que não é um defeito genético? Quem é o juiz que vai julgar o que é um defeito genético e o que não é um defeito genético? Porque, por exemplo, né? Tecnicamente, olho azul é um defeito genético, né? A gente comentando lá na primeira aula sobre DNA, que os genes originais eram para olho escuro, devido à mutação, surge um gene defeituoso que não fabrica enzima para produzir melanina no olho, e com isso surge o gene para olho claro. E aí, vamos eliminar as pessoas de olho azul? Alguém diz, Landim, mas olho azul não causa nenhum problema de saúde. Beleza. Então, por exemplo, um albinismo da vida. Né? Será que, por exemplo, lá vou eliminar as pessoas albinas? Landim, mas dá para a pessoa conviver com o albinismo. Eu sei. Mas ela vai ter lá risco aumentado de queimaduras de pele, né, de câncer de pele, e etc e tal. Será que seria justo, de repente, lá eliminar alguém por ser albino, ou daltônico, ou hemofílico? Oi, gente, pelo amor de Deus, cuidado aí com a maneira de pensar pequeno nazista, né? Porque nesse caso lá, moçada, né? Quando pega, por exemplo, lá Hitler na Alemanha nazista dos anos lá 30, 40, na cabeça dele, quem não era ariano, né? Quem não era alemão lá, né, galeguinho do olho azul, né, louro do olho azul, para ele era defeito genético, né? E Hitler, num discurso pseudocientífico, fala um bocado de barbaridade em prol de eliminar defeitos genéticos. Para ele, quem era judeu era defeito genético, quem era cigano era defeito genético. Ele mandava todo mundo lá para o campo de concentração, né, em prol da pureza genética. Né? Se o Hitler tivesse acesso a um lance desse de mapeamento de DNA, ele ia ficar feliz demais, né? Mapeava o DNA de todo mundo na Alemanha na época lá, ver quem era ariano, quem não era, e eliminava o resto do pessoal. Né? Então, um dos medos que a gente tem em relação à eugenia é quem é que vai julgar o que é um defeito genético, o que merece ou que não merece ser eliminado? Problema número 2, como é que você quer eliminar o defeito genético? Hitler eliminava o defeito genético da galera, né, mandando para o campo de concentração, para a câmara de gás, e aí vai. Aliás, quando você começa a estudar história, né, lá, Grécia Antiga, né, aquele pessoal lá em Esparta, né, nascia uma criança defeituosa, jogava do precipício, estou eliminando defeitos genéticos. Né, várias tribos indígenas, né, quando nasce uma criança com defeito, eles acabam, sei lá, matando a criança, né, em prol da pureza genética. Né, tal. Pelo amor de Deus, né, não faz nenhum sentido, né, você de repente eliminar o defeito genético matando a pessoa. Alguém vai lá e diz, Landim, então não vamos matar a pessoa não. Que tal esterilizar as pessoas que têm genes para doenças genéticas para não nascer mais ninguém doente? Oi, gente, é outro absurdo, né? Que tal nesse caso lá, você simplesmente logo matar as pessoas que têm algum gene para problemas genéticos para garantir que nunca mais vai nascer ninguém doente? Volto a dizer, não faz o menor sentido. Pensar em eugenia é muito difícil. Você pensar em eugenia sem levar para o lado nazista da coisa lá, né? Difícil. Então, é um risco, de repente, lá que o projeto Genoma, né, uma vez que ele se popularize, ele acabe, sei lá, né, ele acabe trazendo pra gente discriminação genética, eugenia e daí por diante. Né? Tem um filme muito legal, né, que a gente sempre sugere pro pessoal quando a gente fala sobre isso, um filme muito antigo, dos anos 90, né, mas ainda muito atual, chamado Gattaca. Né? Esse filme fala lá sobre uma sociedade daquelas distópicas no futuro, onde a galera é dividida lá em classes sociais pelo DNA. Quem tem o DNA top das galáxias são a elite e etc e tal. Quem tem o DNA mais fuleiragem, o DNA que não é tão legal, vai fazer lá serviços secundários, vão ser subalternos e etc e tal. Tudo baseado lá nos exames de DNA. Então imagina, por exemplo, lá um futuro, o que é que poderia de repente ser
em cima disso aqui. Chega, assusta um pouquinho, mas muito bom filme lá. Recomendação lá para quem quiser dar uma quebrada no estudo e ao mesmo tempo pensar um pouquinho a respeito desse tipo de assunto. Né? O projeto Genoma Humano, gente, ele foi concluído em 2003, mas, gente, até hoje, ele tem resultados? Tem, mas não tem tantos resultados. Por que eu digo isso? Nós encontramos mais ou menos 25 mil genes na espécie humana, mas a maioria dos genes nós não sabemos ainda o que é que eles fazem da vida. Então, nesse caso, eu diria que o projeto Genoma foi concluído e não foi. Ele entrou em uma nova fase, chamado de projeto proteoma. Se genoma é o conjunto de DNA, proteoma é o conjunto de proteínas. Onde o projeto proteoma, ele tem o objetivo de identificar a função de cada gene, a proteína codificada por cada gene. Para entender melhor, gente, para que serve proteína X, proteína Y, dos 25 mil genes que a gente já conseguiu detectar em relação ao projeto Genoma Humano, a maioria eu não sei para que serve. Então a galera descobrir a proteína codificada por cada gene, o que é que a proteína faz, para entender melhor o que é que aquele gene vai fazer. E o projeto Metaboloma, onde o projeto Metaboloma, claro, uma relação com o termo metabolismo, ele vai identificar o papel metabólico, as vias metabólicas de cada proteína em você. A identificação da função metabólica de cada uma das proteínas codificadas por cada um dos genes que a gente tem. E aí, moçada, somente quando eu conseguir entender melhor o proteoma, né? Cada proteína, o que é que ela faz, o metaboloma, cada proteína, como é que ela funciona, é que talvez eu consiga utilizar o projeto Genoma Humano para revolucionar a medicina, como sempre foi lá uma promessa. Agora, proteína é muito mais complicada do que DNA, né? DNA tem 4 bases nitrogenadas: adenina, citosina, timina e guanina. DNA, gente, ele tem aquela estrutura em dupla hélice sempre. Gente, proteínas são 20 aminoácidos, tem estrutura primária, secundária, terciária, quaternária. A proteína é muito mais complicado. Então a gente não vai conseguir concluir o proteoma, o metaboloma, infelizmente, tão cedo. Nós estamos esperando aí a seguir, né, cenas dos próximos capítulos para ver o que é que vai acontecer em cima disso.